Olá, pessoal, boa noite a todos. Que alegria recebê-los aqui para mais um webinar do programa Core Brasil. Esse aqui é o nosso quinto webinar, e na noite de hoje estaremos discutindo o acesso aos serviços de saúde bucal para pessoas LGBTQIAPN+, como medida de equidade. Estamos recebendo os professores Daniela Feitosa, da UFPE, e o professor Luiz Eduardo, da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, é um prazer para a gente recebê-los aqui na noite de hoje para discutir essa temática tão importante e tão atual, né? Eu me chamo Reni Silva, sou coordenador do eixo de treinamento e construção de capacidades do programa CO Brasil, que é um programa financiado pelo Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde e Cuidados do Reino Unido, e tem como uma tradução do seu título, um programa focado na comunidade para pesquisas equânimes de saúde bucal. O CORE é desenvolvido em 4 países de renda média e baixa do sul global, que é a Colômbia, o Brasil, Quênia e Índia. Aqui no Brasil, ele é liderado pelo professor Paulo Góes, a quem se faz presente aqui, e ele é liderado internacionalmente pela UCL em Londres, pelo professor Richard Watt. O CORE ele tem um financiamento de cerca de quase 3 milhões de libras, e tem uma duração prevista para 4 anos para o desenvolvimento dessas pesquisas em comunidades nesses 4 países, com o objetivo geral de reduzir as desigualdades sociais e melhorar o acesso aos serviços odontológicos de comunidades vulneráveis. Para isso, 3 eixos de pesquisa serão desenvolvidos nas áreas de iniquidades em saúde bucal, os determinantes comerciais da saúde, e também as reformas dos serviços de saúde bucal, e alguns componentes centrais, como o envolvimento e engajamento comunitário, o treinamento e construção de capacidades, e monitoramento, avaliação e advocacia. Então, temos inúmeras instituições parceiras, né, em todo o mundo, desenvolvendo esse trabalho. Aqui estão as nossas redes sociais, as quais vocês podem acompanhar mais informações, em especial o Instagram do nosso programa CO Brasil, onde nós colocamos todas as nossas ações desenvolvidas, e também o YouTube do programa Core Global, que publica todos os webinários, não só do Brasil, mas também dos outros países. Agora eu passo a palavra para o professor Paulo Góes, para desejar boas-vindas aos participantes, aos nossos convidados que farão as palestras na noite de hoje. Eu queria, de forma bem rápida, para não retardar em nenhum minuto, agradecer a presença de todos, agradecer a Rennes pela organização desse webinar. Queria agradecer a professora Daniela Feitosa, a professor Luiz Eduardo de Almeida, por terem aceitado trazer esse tema tão importante para essa agenda de debates do programa COR. Queria saudar os outros membros do programa que estão aqui, a Carol, a Ana, a Beatriz, a Gabriela, e também saudar os outros colegas de outros estados. E queria registrar que, além das parcerias internacionais, o programa COR também financia projetos no Brasil. Hoje nós temos 3 polos, um que é uma população ribeirinha no estado do Amazonas, coordenado pela professora Ana Paula Cart, e no polo de Porto Alegre, e eu já vi que nós temos aqui algumas colegas do polo Porto Alegre que estão fazendo estudo na área da população LGBTQIAPN+, e no Ceará, um polo que tem estudado a população quilombola. Então, é um prazer estarmos aqui com vocês. Queria agradecer e vamos ao webinar, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Muito obrigado. Obrigado, Dani. Obrigado, Luiz Eduardo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo. Agora eu vou convidar o professor Luiz Eduardo Almeida a fazer a sua fala, né? O professor Luiz, ele é graduado em odontologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é especialista em saúde coletiva pela mesma universidade e mestre em clínica odontológica também por esta universidade. E é doutor em odontologia em saúde coletiva pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Universidade Estadual de Campinas, e atualmente é professor associado do Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Obrigado, Luiz, a fala é sua. Nós temos 15 minutos para a sua fala inicial. Quando estiver perto do tempo, eu te aviso, tá bem? Tá, joia? Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Eu vou compartilhar só aqui
eu vou só pedir para vocês, como eu vou parar de vê-los, só se vocês me nortearem se está aparecendo a apresentação. Tudo certo. Tá jóia, então. Gente, boa noite. Como, né, o nosso primeiro, agradecer ao professor Paulo Góes pelo convite, ao Renes pela efetivação desse convite, pela gentileza do seu trabalho, e também dividir essa nossa atividade de hoje com a professora Daniela, e nos foi concedido a questão de abordar essa temática do acesso a serviços de saúde bucal para pessoas LGBTQIAPN+, né, dentro da perspectiva da equidade. Como o Renes falou, meu nome é Lúcio Eduardo de Almeida, sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, e agora, atualmente, eu estou fazendo o meu pós-doutorado, meu estágio pós-doutoral com o professor Botazo, na Universidade de São Paulo. Quando a gente parou para pensar nessa temática, eu parei para, literalmente, trazer como primeiro escopo, e até depois a professora Daniela vai trazer uma ponta mais prática disso, que a gente sentou para conversar, e a minha apresentação ela vai ser basicamente abordada nesses 3 enfoques: definir o que é LGBTQIAPN+, dentro de uma perspectiva mais ampliada, biopsicossociocultural, trazer essa perspectiva da boca para esses corpos, né, para essas identidades e para essas corporeidades, que é até como eu gosto mais de trabalhar, que seriam as prostéticas bocas queer, e depois levar em consideração como seria o cuidado desse território bucal dentro de uma perspectiva biopsicossociocultural, onde que a gente aborda uma compreensão da boca para fora e da boca para dentro. Eu vou abordar, mas de antemão eu já deixo bem claro que quando a gente tem essa perspectiva mais ampliada das identidades, né, das corporeidades LGBTQIAPN+, do território bucal dessas corporeidades, em interface com o cuidado, por si só, é uma perspectiva e é um processo que traz no seu pilar a preocupação de prover equidade junto a essa, né, até então, em condição de vulnerabilidade população LGBTQIAPN+. Por que eu falo para vocês sobre a importância da gente ter uma compreensão maior e lato mesmo do que vem a ser, né, identidades LGBTQIAPN+. Porque frequentemente, principalmente na literatura da área de saúde, quando se fala da população LGBTQIAPN+, é um recorte normalmente centrado na identidade, no contexto identitário, né, nessa perspectiva dos recortes de sexo, gênero e orientação sexual para a gente entender o que vem a ser LGBTQIAPN+. Só que hoje eu vou tentar instigar vocês a uma compreensão mais ampliada, dentro de uma perspectiva da identificação, né? O que é ser LGBTQIAPN+, dentro de um contexto coletivo? O que é, de uma forma frequente, não debatido nos trabalhos, na literatura, ou até mesmo na compreensão do que vem a ser LGBTQIAPN+, dentro de uma perspectiva mais ampliada, né? Dentro de uma perspectiva social mesmo, de um contexto. Né? Quando a gente fala de identidade, gente, são características comuns, né, de uma pessoa ou de um grupo populacional. No caso da população LGBTQIAPN+, o grupo, né, a população LGBTQIAPN+, ela é organizada, lembrando que é um recorte, principalmente da comunidade acadêmica, em interface com sexo, gênero e orientação sexual. Ou seja, sexo masculino e feminino, e a gente até leva em consideração aqui a condição intersexo, que é frequentemente invisibilizada, inclusive pela literatura, e frequentemente materializada no discurso social das pessoas, como, por exemplo, instituições religiosas, né? Deus fez só o homem e a mulher, ou até mesmo dentro de muitos recortes de estudos científicos da área da saúde, que até hoje, nas nossas próprias fichas, são materializados quando a gente vai preencher a nossa ficha, sexo, masculino e feminino. Gênero, né, dentro de uma perspectiva cisgênero ou transgênero, ou seja, como essa pessoa vai performar em interface com o seu sexo, a materialização ou a socialização do que vem a ser masculino, do que vem a ser feminino, levando em consideração o nosso tempo, né, e a transgeneridade, que é basicamente um tema, um conceito guarda-chuva que leva em consideração pessoas que migram do masculino e feminino e vice-versa, ou até mesmo a perspectiva da fluidez, ou até mesmo da não-binariedade. E a orientação sexual, que são os encontros dos corpos dentro de uma perspectiva afetivo, né, sexual, e afetivo-amorosa. Né? Homossexual são corpos
né, do mesmo gênero que tem atração afetivo, né, sexual e amoroso. Heterossexual, corpos de distintos gêneros. Bissexual é um corpo que tem atração afetiva amorosa, tanto por pessoas do mesmo gênero, como pessoas do gênero oposto. Assexual, pessoas que podem não ter atração por nenhum gênero, dentro da perspectiva sexual, ou até mesmo dentro da perspectiva afetiva. Pansexual são aquelas pessoas que o recorte, né, afetivo amoroso delas não está atrelado ao gênero do parceiro. Só que o que a gente tem que levar em consideração? Essas características, elas trazem para a gente um recorte que a gente chama de expressão de gênero. É uma que a gente chama, didaticamente, alguns estudos chamam de sopa de letrinhas. É como a gente classifica as identidades LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, né, transgêneros, travestis, né, queer, intersexo, assexual, pansexual, não binário ou mais, demais orientações de gênero e orientação sexual. Só por que eu estou trazendo essa imagem para vocês? A gente tem que levar em consideração que a expressão de gênero, ou seja, essas identidades LGBTQIA+, elas são um recorte, um engendro, um dos pilares das construções das nossas corporeidades, inclusive LGBTQIA+. Por que eu trago isso? É importante a gente ressignificar o ser LGBTQIA+, e ampliar a nossa percepção do que vem a ser LGBTQIA+, dentro de um contexto coletivo, ou seja, dentro de uma perspectiva de identificação. Afinal de contas, gente, ninguém é só LGBTQIA+. Todos os corpos LGBTQIA+, são atravessados por uma perspectiva muito mais ampla do que vem a ser um ser humano dentro do contexto que a gente está inserido. E dentro dessa perspectiva, a gente traz à tona um outro conceito, que é o biopoder, que normalmente é dicotomizado entre maiorias e minorias. E, rapidamente, quando a gente fala em minorias e maiorias, a gente tem que levar em consideração que, paralelamente ao biopoder, existe um recorte necropolítico de vidas dispensáveis e matáveis. E esse recorte é frequentemente equivocada a interpretação dele, porque normalmente, frequentemente, os corpos vulneráveis, inclusive da LGBTQIA+, é frequentemente descrito como minorias de sexo e de gênero. Fruto esse que materializa e consubstancia e até mesmo justifica uma violência frequentemente atravessada pela população LGBTQIA+, que é a LGBTQIA+-fobia. Então, o que eu trago essa perspectiva da identificação? A gente precisa, politicamente, ressignificar o lugar do ser LGBTQIA+, dentro do contexto coletivo. Quando a gente atravessa o biopoder, levando em consideração algumas interseccionalidades muito importantes nesse processo de constituição de poder, né, dos quais a gente destaca principalmente cor, sexo, gênero, né, sexualidade, orientação sexual e classe, a gente há de convir que os corpos, né, que detêm maior poder de empenho, do controle do dinheiro, do controle do que pensamos, do controle do como performamos, eles basicamente são corpos brancos, masculinos, cisgêneros, heterossexuais e ricos. Dentro dessa perspectiva, que nós temos que levar em consideração que, dentro da perspectiva da identificação e do contexto coletivo, esses corpos, de fato, seriam as minorias. Só que seriam descritos pela literatura como umas minorias empoderadas, ou também corpos descritos dentro, né, e empoderados e reforçados por todas as instituições de poder, seja família, seja política, seja educação, como a vigência do controle de como a gente vai performar nossas existências. Por que eu estou falando isso para vocês? Como eu falei anteriormente, como ser LGBTQIA+ não é a única condição de uma pessoa vivenciar, a gente tem que parar para pensar que a identificação do ser LGBTQIA+ emerge de um coletivo maior chamado maiorias silenciadas. Isso é muito importante porque ressignifica o papel político de onde emergem esses corpos. Por isso que é fundamental, quando a gente faz um debate político, uma contextualização do que vem a ser LGBTQIA+, que ressignifiquemos o nome desse grupo populacional. Eu até falo isso, que equivocadamente, nós como ciências da saúde, a gente tem um conceito muito equivocado do que vem a ser LGBTQIA+. Esse conceito foi tirado do DEX,
que eu fiz questão de pesquisar agora no sábado. E olha como que o DEX, né, o descritor das ciências da saúde, descreve o que vem a ser população LGBTQIA+. Descrito como minorias sexuais de gênero, como eu falei com vocês, e é descrito como indivíduos que incluem lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexo, assexuais, pessoas em não conformidade de gênero e outras populações cuja orientação sexual ou identidade de gênero e o desenvolvimento reprodutivo são considerados fora das normas culturais, sociais ou fisiológicas, reforçando toda a perspectiva das outras instituições de poder como pecado, né, não normal, não natural, patológico, né? A gente leva em consideração que a gente precisa tensionar esse lugar. Inclusive, esses 2 artigos que eu coloquei aqui para vocês fizeram parte da minha tese de doutorado, onde que a gente falou sobre o papel das ciências da saúde como agente de LGBTQIA+, fobia, e até mesmo descontextualização do que vem a ser LGBTQIA+. É uma literatura fundamentalmente pautada na identidade desse grupo populacional, descaracterizando e descontextualizando do cenário coletivo, o qual realmente interessa. Tá? Então, quando a gente fala de identidade, compreensão também de identificação, a gente começa a ressignificar o nosso papel de equidade do que é ser pessoa LGBTQIA+. A gente começa a entender que a vida, por ser diversa, né, para além da cis-heteronormatividade, oferece compreensão e, literalmente, contexto, que o ser LGBTQIA+ emerge de um coletivo maior chamado de maiorias silenciadas, que é grande parte de todos nós que compõem a sociedade, e a gente começa a refletir que existe paralelamente outras diversidades de viver para além da cis-heteronormatividade, rompendo com conceitos de normal, de natural, de pecado e de patologização. Tá? E aí só mostrando para vocês que compreender a população LGBTQIA+, por meio da identificação, é muito maior que compreendê-lo por essas limitadas perspectivas identitárias. Tá? E quando a gente para pensar, professor, e a boca em contexto? Existe um artigo que eu tive o prazer de escrever com o professor Botávio, com o meu orientador da minha tese, o meu professor Fábio Miali, onde que a gente começou a trazer uma compreensão do papel da boca dentro da perspectiva da bucalidade, dentro do contexto de território bucal, em interface com o ser população LGBTQIA+. O movimento LGBTQIA+, ele é um desdobramento do movimento feminista. E dentro do movimento feminista vieram grandes literaturas, principalmente a teoria queer, né, da Judith Butler, o Manifesto Contrasexual do Paul Preciado, que começou a trazer um empoderamento, né, e uma diferenciação, uma compreensão do que vem a ser LGBTQIA+. Dentro da teoria queer, como corpos que questionam que a cis-heteronormatividade não é a única forma de experienciar a vida, e o Manifesto Contrasexual, que ressignifica, né, a perspectiva do gênero, demonstrando que gênero é um construto, né, porém prostético, ou seja, uma tecnologia atrelada ao nosso ser, que demonstra que existem outras tecnologias corpóreas de vivenciar para além da cis-heteronormatividade. E fazendo um paralelo com isso, trazendo à tona dentro desse corpo LGBTQIA+, a sua boca, por meio do conceito da bucalidade, fez emergir nesse papel que a boca, né, de todos nós, né, ela é uma boca genital generificada. Ou seja, ela é atravessada também por essas perspectivas de sexo, gênero, orientação sexual, e também recortada por todos os atravessamentos da identificação corpórea, incluindo do ser LGBTQIA+. Em interface com a teoria queer e com o Manifesto Contrasexual, a gente trouxe à tona que a boca LGBTQIA+, traz tecnologias que a gente chamou de prostéticas bocas queer, que literalmente reforçam, né, não só a identificação, como a performance e as características por meio do território bucal na representatividade e na performance do que vem a ser LGBTQIA+. Afinal de contas, gente, a boca, dentro dessa perspectiva genital genetificada, ela celebra encontros, né, dentro da perspectiva, né, genitália, com outras partes do corpo durante o ato sexual, recortada e atravessada por sexo, gênero e orientação sexual. Ela faz encontros, né, com todas as genitálias, né, anilímboros, conilímboros, felação, beijos afetivos amorosos, né, bocas masculinas com vozes afeminadas, bocas afeminadas com vozes masculinizadas, linguajares apropriados. A boca,
interface com toda a existência LGBTQIA+, faz emergir necessidades e especificidades e demandas para que a odontologia as compreenda e possa ser agente ativo na qualidade de vida bucal, na qualidade do território bucal, que vai ter relação direta com a performance do ser LGBTQIA+, dentro de uma perspectiva equitativa. Né? Então, quando a gente vai para além disso, o que a gente, né, nós concluímos nesse trabalho? Que quando a gente compreende as bocas dentro da perspectiva genital generificada, dentro da perspectiva queer, elas começam a questionar e empoderar as bocas dos corpos LGBTQIA+, por meio de suas próteses bucossociais, formando essas bocas queer, demonstrando que esse território bucal é agente ativo e fundamentalmente biopolítico na materialização de vários trabalhos corpóreos por meio da boca que materializam que vem a ser LGBTQIA+. E dessa forma a gente tem que levar em consideração que corpos LGBTQIA+, carregam consigo suas bocas LGBTQIA+, bocas cis, bocas trans, boca intersexo, boca sapata, boca viada, boca bissexual, boca travesti, e que todas essas bocas, quando empoderadas e reconhecendo seus territórios bucais de uma forma ativa, vão fazer com que esses territórios, né, bucalizem, né, por meio de diálogos bucalmente dialogados, nos seus lugares de falas, as suas necessidades, as suas demandas e as suas especificidades. E nós, né, dentro da odontologia, nós temos o dever de trazer uma relação de cuidado desse território bucal. Tá? Então, o cuidado é esse que vai desde a compreensão ao cuidado. Nesse capítulo desse livro, a gente até trouxe uma movimentação de que a odontologia entra aí. Onde que o cirurgião dentista entra dentro desse recorte? Tá? E a gente fez uma avaliação que a gente tornou fundamental que o dentista ele tem que levar em consideração que a gente tem um recorte de cuidado que vai tanto da boca para fora quanto da boca para dentro. Tá? Então, esse modelo de acolhimento que inicia da boca para fora é literalmente nosso papel como profissionais da saúde de reconhecer, né, as performances, não dentro da perspectiva identitária, mas dentro de uma perspectiva da identificação do que vem a ser LGBTQIA+. Como identificar esses corpos? Como fazer com que esses corpos sejam não invisibilizados, e sim visibilizados, compreendidos, e que possam performar nos nossos espaços odontológicos as suas identidades, para que possam ser identificados dentro do nosso coletivo e assim serem internalizados e compreendidos. Tá? Então é fundamental que nossas fichas e que nós mesmos compreendamos o que é sexo, o que é gênero, o que é sexualidade, o que é nome social, e que a gente trabalhe principalmente com letramento, né, do conceito LGBTQIA+, em todo o nosso, né, a nossa equipe de trabalho, e até mesmo no percurso desse paciente até chegar lá, né, que vai desde o profissional que está atrelado à segurança, as pessoas que vão acolher essas pessoas quando receber, e até mesmo a nossa forma como vai acolher. Afinal, a gente tem que saber que uma pessoa transmasculina, ela quer ser chamada pelo seu nome masculino. Uma pessoa transfeminina, ela quer ser chamada pela sua identidade feminina. A gente tem que começar a ressignificar práticas, né, que estão envolvidas na cavidade bucal, que são frequentemente negligenciadas pelos cirurgiões dentistas, que são as práticas afetivas amorosas por meio da cavidade bucal. Precisamos falar, sim, sobre sexo bucal. Tá? Então, essa perspectiva da boca para fora traz para a gente muitas análises de compreender essas identidades, e principalmente prover respeito e integralização e visibilização para essas identidades durante o nosso acolhimento. E da boca para dentro, né, um modelo de cuidado vai para além de parar para pensar em serviços específicos. Da boca para dentro é ter uma compreensão que se
a população LGBTQIA+, encontra-se em condição de vulnerabilidade, é ter a certeza que o território bucal, nele vai estar emblematizado, vai estar perpetualizado, ou vai estar refletido no território bucal fatores de riscos e sequelas atreladas a essas iniquidades sociais, do como performar e do como existiram, né, do como performar uma identidade e de como essa identidade é compreendida no âmbito coletivo, ou seja, a identificação dessa identidade, quais são as reflexões disso no território bucal. Ele vai em consideração que pessoas LGBTQIA+, têm mais risco à ansiedade, à depressão, a estresse de minorias, ao tabagismo, ao alcoolismo, à drogadização, ao uso de medicamentos antidepressivos, distúrbios alimentares de autoimagem, xerostomia, qualidade de higiene bucal que tende a ser mais precária, acessos a serviços odontológicos, sexo bucal e violência. E sequelas atreladas a esses fatores de risco, como risco para doenças placo-dependentes, perdas e desgastes dentário, câncer de boca, disfunção temporomandibular, manifestações orais para, né, infecções sexualmente transmissíveis e traumas orofaciais. Então, a gente precisa ressignificar o nosso lugar de odontologia para que, dessa forma, a gente integralize que essa relação entre o ser LGBTQIA+, essa relação da sua boca, ou seja, a boca de identidades LGBTQIA+, e o cuidado dessa boca e desse corpo LGBTQIA+, dentro dessa perspectiva, prover uma lógica de compreensão odontológica que vai ao encontro, né, da definição do que vem a ser saúde bucal. Né, compreender saúde bucal dentro de uma perspectiva multifacetada, inclui todos os trabalhos bucais, né, que envolvam o falar, o cheirar, o saborear, o tocar, o mastigar, o engolir, o transmitir uma série de emoções por meio das expressões faciais com confiança e sem dor, desconforto e doenças do complexo crânio-faciais, ou seja, sem discernimento com relação com a cis-heteronormatividade. Bocas LGBTQIA+, têm todos os direitos e merecem toda a perspectiva de uma atenção odontológica para reduzir as iniquidades bucais que refletem na boca da população LGBTQIA+, por meio de suas demandas, por meio de suas necessidades e por meio de suas especificidades. E dessa forma, a gente precisa ressignificar até mesmo a interface com que o conteúdo, vida, cura, luz do sol, natureza, serenidade, harmonia, com os conteúdos do que vem a ser LGBTQIA+, e essa representatividade. Propor vida justa, integral e equânime para a população LGBTQIA+. Inclusive nós, da área da odontologia, daqueles que provêm o cuidado odontológico, em serem agentes ativos da minimização dessas iniquidades por meio da cavidade bucal. Gente, essa basicamente é o que eu gostaria de falar com vocês. Eu sei que foi corrido, mas assim, eu trouxe para vocês alguns trabalhos, essa apresentação já vai estar disponibilizada com o Renes, tá? E tenho certeza que a professora, né, ela vai complementar agora para vocês. E aí tá, né, a minha rede social, se caso alguém tiver algum interesse de dialogar aí com a gente depois. Professor Luiz, muito obrigado por essa explanação, foi perfeito. Desculpa pela celeridade, viu, Renan? Mas é questão que eu tenho familiaridade, é sempre bom ouvir uma outra pessoa falar com tanta propriedade da temática, né, e dá gosto de ver, né, que possamos, que mais e mais pessoas tenham acesso a essas informações, né. E agora a gente vai convidar a professora Daniela Feitosa, da Universidade Federal de Pernambuco, né, que possui graduação em odontologia pela Universidade de Pernambuco, especialização em periodontia pela ABO do Pernambuco e mestrado e doutorado em clínica odontológica com área de concentração em periodontia pela FOP Unicamp. Então, hoje estamos tendo um encontro de FOPianos aqui nesse webinar do CORE, né? Então, professora Daniela, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. A fala é sua, fique à vontade. Boa noite. Eu queria inicialmente agradecer esse convite incrível feito por Paulo e por Renes para participar dessa discussão hoje à noite.
Tive o prazer enorme de conhecer Luiz Eduardo, desde a combinação que fizemos, né, relacionada à sequência de como nos apresentaríamos, e um aprendizado enorme assistir a sua aula, que, embora tenha sido curta, porque, infelizmente, o formato, né, nos impõe isso, Luiz Eduardo, mas foi incrível, né? A gente realmente fez uma organização para que Luiz Eduardo ficasse com a parte mais conceitual, sobretudo falando, como ele próprio propôs, da boca para fora, para que eu pudesse conversar um pouquinho mais sobre a minha experiência já na assistência, né, de pessoas trans, e falar um pouquinho da boca para dentro, né, Dudu? Então, a gente está... Só um instante, a tua projeção não está na tela cheia, tá? Ai, não foi, certo, eu acho que é um pouquinho a internet, deixa eu só passar aqui, porque para mim ela aparece... Então, eu vou sair e vou voltar, tá bom? Isso, melhor. É porque, como está na apresentação, é melhor você colocar a tela cheia, certo. Ou fazer antes, coloca a tela inteira, é melhor, na projeção, que vai dar a garantia. Agora foi, é isso? Então, a gente vai continuar, né? Vou continuar aqui falando. A gente se dispôs a conversar sobre o acesso aos serviços de saúde bucal para pessoas LGBTQIAPN+, como medida de equidade. Só ainda aproveitando um pouco, né, a fala de Luiz Eduardo, nós queríamos deixar uma posição que coincide com a posição da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, de que não podemos classificar ou coisificar as pessoas. As definições podem variar de acordo com cada pessoa, de acordo com cada teoria, filósofo, estudioso, ou quem escreve e pensa sobre o assunto, mas o importante é saber que não temos como dimensionar as possibilidades infinitas das formas e suas expressões pessoais sobre como as pessoas se percebem na sociedade. E não há possibilidade de dizer às pessoas o que elas são e como devem se identificar. Isso é algo pessoal e que deve sempre ser respeitado. A gente tem a experiência aqui na Universidade Federal de Pernambuco de trabalhar com um grupo dessa população LGBTQIAPN+, que são as pessoas trans, que talvez sejam aquelas que mais dificuldade de acesso aos serviços de saúde encontram. Porque elas não encontram, inclusive, o espaço, né, que acolhe o serviço de saúde, que acolhe, que cuida, predisposto a chamá-las, inclusive, pelos nomes, né, como já foi mencionado. A gente tem um estudo interessante de Spizirri e colaboradores que foi desenvolvido no Brasil em 2021, em que a prevalência, né, de pessoas trans foi definida como as pessoas que não se sentem compatíveis com o sexo que nasceram. Mesmo que a pessoa não tenha promovido, né, nenhuma mudança de fenótipo, mas se ela se sente desconfortável com o sexo de nascimento, ela já foi considerada uma pessoa trans, sendo ela um homem que se identifica como sendo mulher, fisicamente tendo modificado as suas características ou mesmo alguém que não se identifica com nenhuma classificação, as pessoas não binárias. Então, para esse estudo, há aproximadamente 4 milhões de pessoas
que se autodeclaram trans por se sentirem assim. E isso equivale a 1,9% da nossa população. Então, não é a maioria, mas está entre as maiorias silenciadas, né? E não é uma quantidade desprezível, muito pelo contrário, de pessoas. Entretanto, esse é um grupo da população que ainda tem, de acordo com a ANTRA, uma expectativa de vida média estimada de 35 anos. Agora, nós estamos nos deparando, né, conhecendo o envelhecimento das pessoas trans, mas há muito pouco tempo, esse envelhecimento não era mesmo percebido. E essas pessoas, elas ficavam marginalizadas e não tinham acesso aos serviços de saúde em geral, sendo o serviço odontológico também representado por essa dificuldade de acesso, e quando o acesso existia em condições de muito pouca qualidade do serviço oferecido. Vou falar um pouquinho da trajetória, né, que me trouxe até esse estudo, mas, na verdade, um aluno de mestrado, o Hugo Ângelo, ele me procurou com a intenção de avaliar a condição periodontal de pessoas LGBTQIAPN+, e a gente, discutindo, pensou em fazer essa investigação em pessoas que faziam terapia hormonal, para tentar identificar uma lacuna, né, na literatura, de será que as pessoas que fazem terapias hormonais têm alterações da sua condição gengival ou periodontal com mais frequência? E aí veio inicialmente essa proposta de estudo, que depois, a gente observando que a literatura era muito pobre em informações, decidiu avaliar a condição bucal em geral da população e a qualidade de vida das pessoas transgênero nesse estudo transversal, que incluiu, até aquele momento, 29 pessoas, 23 mulheres trans e 6 homens trans. A gente incluiu aí, né, também travestis, porque eram pessoas que não faziam uso de terapia hormonal, de todo o grupo, né, 86,6% das pessoas faziam terapia hormonal. A idade média reflete a lógica, né, da expectativa de vida e da disponibilidade das pessoas para procurarem o serviço, e, como vocês observam, 75,8% dessas pessoas tinham renda de, no máximo, um salário mínimo. Então, é uma população bastante empobrecida mesmo, que nos procurou, porque o relacionamento social, o tipo de trabalho ainda é muito pouco, na verdade, a inserção, né, no mercado de trabalho é uma questão ainda. A gente, inclusive, para vocês terem ideia, a gente começou a trabalhar com o espaço trans do Hospital das Clínicas, mas as pessoas que vinham ao hospital, elas deixaram de vir por causa da pandemia. Nosso estudo ele foi pensado quando a pandemia começou. A gente teve bastante dificuldade, então, porque a maioria do acompanhamento das pessoas trans que faziam uso, né, usuários do serviço do Hospital das Clínicas, passou a ser remoto. E as pessoas procuravam o serviço basicamente para algum tipo de exame médico, mas vinham e voltavam muito rapidamente. E aí a gente começa a se relacionar com uma associação chamada NATRAP, aqui em Recife, e a partir da associação nós recebemos, sim, diversas pessoas, né, para o cuidado. O projeto de pesquisa, que previa um exame odontológico, se transformou ou foi associado a um projeto de extensão, porque quando a gente começou a conhecer a condição bucal das pessoas, que em sua maioria tinham mais de 4 anos e meio, né, que não acessavam o serviço odontológico, a gente não conseguiu fazer só a coleta dos dados e passou, então, a oferecer o tratamento integral do ponto de vista odontológico para essas pessoas. E aí foi muito interessante, né, esse aprendizado inicial, porque a gente convidou a presidente da NATRAP para nos ensinar como deveria ser o acolhimento às pessoas trans.
porque isso não se trata apenas do dentista ou do auxiliar, né, do THD, da equipe de saúde bucal. Isso a gente precisa de um cuidado desde a portaria, de quem recebe, o porteiro que fica na frente do prédio, como as pessoas vão receber o uso dos banheiros. Todas essas situações de chegada são as que, de acordo com os relatos, né, da população que a gente atendeu, mais as afastam do acesso ao serviço. Então, chamar pelo pronome, às vezes de maneira agressiva mesmo, causa uma grande dor para as pessoas. Então, tudo isso foi trabalhado, né? A gente convidou a presidente da associação para conversar com a equipe de saúde bucal, com os estudantes, mas também com a portaria, a recepção e esses outros espaços do curso. E vocês vão ver daqui a pouquinho, com alguns dos nossos dados, como pouco frequente era mesmo o acesso de pessoas trans às clínicas do curso de odontologia da UFPE, assim como reflexo, né, de todos os serviços de saúde. A gente, quando propõe, né, um projeto como esse, a gente começa a hipotetizar algumas demandas. Uma das demandas que a gente trazia como hipótese seriam muitas queixas estéticas para transformar sorrisos mais masculinos em sorrisos mais femininos nas mulheres trans e vice-versa, né, com os homens trans. E a gente realmente teve uma surpresa de que essas demandas não existiam. Inclusive, homens trans já tinham sorrisos bastante masculinos e mulheres trans com sorrisos muito femininos. Então, essa necessidade em nenhum dos nossos usuários de serviço foi apresentada. Isso foi uma surpresa para a gente. E aí, o que é que a gente teve, né, de achados com relação à condição bucal? A gente teve alteração do fluxo salivar em praticamente, na maioria, né, das pessoas que nós atendemos. Só 20% aproximadamente tinham o fluxo salivar com volume considerado ideal. A gente teve mais de 50% com redução do fluxo salivar e 24% com cialorreia, com aumento do fluxo salivar. E isso a gente realmente hipotetiza estar relacionado ao uso, né, dos hormônios, e entre outras substâncias, porque, como já foi mencionado por Dudu na aula anterior, a gente realmente teve o achado de muitas pessoas que faziam uso de ansiolíticos, de antidepressivos e de outras substâncias que também podem interferir no volume do fluxo salivar. Acho que a gente também pode trazer, né, a sugestão de que são pessoas que tinham há muito tempo tido qualquer assistência odontológica. Então, há 4 anos e meio era a média, mas a gente recebeu pessoas que não procuraram o dentista justamente por terem experiências insatisfatórias, né, ou indesejáveis nos serviços de saúde em geral há mais de 8 anos. Então, a gente tinha valores, né, assim, números de dentes cariados perdidos e obturados relativamente altos, se a gente comparar com a população em geral, e fica, né, que uma das principais queixas apresentadas não era uma queixa estética com relação à forma de dente, mas sim um grande incômodo com relação a dentes perdidos, né? A necessidade de prótese foi bastante relatada pelas pessoas que nós atendemos. Com relação à condição periodontal, a gente teve apenas uma pessoa que não tinha gengivite ou periodontite. Então, a gente teve 78% aproximadamente das pessoas com gengivite, explicada pelo índice de placa bastante alto também, né? Então, a gente tinha 75% de índice de placa, ou seja, a qualidade do controle de biofilme bastante indesejada, né? Ruim mesmo, e a gente tinha aproximadamente 18% das pessoas com periodontite de leve a grave,
já de acordo com a classificação atual, a gente teve as periodontites de estágio 1 a 4 diagnosticadas, 18% é uma prevalência alta para a média de idade, mas eu sinceramente, como periodontista, acho que os fatores locais, né, a baixa qualidade de controle de biofilme, e toda a condição bucal com fatores locais que contribuem para o acúmulo de biofilme, como grande número de dentes cariados, restos radiculares, e até mesmo a baixa orientação com relação à educação mesmo, relacionada ao controle de biofilme, não podem ser ignoradas nessas pessoas que nós atendemos. Acho que isso, inclusive, supera assim, enormemente a questão da terapia hormonal, mas a gente realmente não fez, pelo tamanho amostral, a gente não conseguia fazer essa relação do ponto de vista estatístico. Sobretudo porque as terapias também variavam bastante, né? Os hormônios utilizados variavam bastante. E mais um detalhe, né? A gente tem muitas pessoas trans, pelo menos desse grupo que nós atendemos, que faziam a automedicação. E essa automedicação, ela não era constante. Então, havia pessoas que diziam, eu conheço meu corpo, eu sei quando eu preciso fazer uso do anticoncepcional, e eu faço uso do anticoncepcional, e quando eu posso parar de usar, e aí eu percebo quando as minhas características vão mudando, como a sudorese, a quantidade de pelos, e eu volto a usar. Por quê? O uso da terapia hormonal traz algumas características ou efeitos adversos que são percebidos e que também trazem mudanças, né, na qualidade de vida. Então, essa é outra questão, né? A literatura fala um pouco para a gente dos efeitos previsíveis de uma terapia hormonal controlada. Mas na nossa população, em Recife, a gente tem pessoas que se automedicam e que fazem uso, interrompem o uso dos hormônios, e esse efeito a gente não consegue prever. Eu acho que eu li um artigo que falava um pouco do impacto, né, na qualidade óssea geral, e esse artigo traz que essa interrupção do uso dos hormônios, isso traz mais efeitos adversos do ponto de vista de qualidade óssea do que, porque quando a pessoa faz a terapia hormonal controlada, fazendo exames regulares, não parece ter impacto negativo na qualidade do osso, mas quando isso não é controlado, parece que tem. Então, a gente não consegue também, hoje ainda, prever, quando há esse não acompanhamento, né, da terapia, os impactos que isso pode ter na saúde bucal e na saúde em geral. E, como últimos dados desse estudo, a gente tem claramente o impacto psicológico, né, tanto de desconforto quanto de incapacidade psicológica. A gente usou o ORIP 14, tendo aí o desconforto psicológico relacionado à saúde bucal de 37%. Então, as pessoas realmente tinham queixas com relação à sua capacidade de relacionamento social por causa da condição bucal relacionada principalmente à perda de dentes nas suas falas e a presença de cáries e restaurações não estéticas em dentes anteriores, mas não pela inadequação de forma dos dentes em relação ao fenótipo, né, que elas apresentavam. E aí a gente já tem, né, uma dificuldade de acesso para essa população bem caracterizada, e a gente se perguntou, né, uma coisa que para professores é muito comum se perguntar, como é que a gente está formando os nossos profissionais, né, cirurgiões dentistas, para receber essa população. Então, a gente estudou no próprio curso, entrevistou 303 estudantes para avaliar o conhecimento, a percepção e as atitudes deles com relação à população transgênero. Desse grupo, nós tínhamos a grande maioria de pessoas cis. E isso ainda é uma questão. A gente tem pessoas cis recebendo nos serviços pessoas trans. E parece que
isso ainda não faz uma equação interessante, né? A gente precisa ter também pessoas trans recebendo pessoas trans, para que esse cenário, eu acredito que mude. Então, a gente tinha apenas uma estudante, mulher trans, no primeiro período do curso de graduação, a primeira estudante trans do curso de odontologia da UFPE. E aí, além disso, 82% dos nossos estudantes que responderam ao questionário, a gente tem um universo aí de 624 estudantes na época da aplicação do questionário, que se declara heterossexual. Foram avaliados estudantes de todos os períodos, havendo os maiores percentuais do primeiro e do 10º período, então a gente conseguiu avaliar os estudantes do começo até o fim. A gente adaptou um instrumento que foi utilizado no Paquistão. É interessante como os países em desenvolvimento trazem frequentemente o estudo das pessoas trans, mais do que os países desenvolvidos, digamos assim. Outra coisa que é interessante, assim, eu só fazendo um recorte, né, a gente agora tem desenvolvido no Centro de Ciências da Saúde da UFPE um estudo que avaliou todos os projetos pedagógicos dos 10 cursos de graduação, 9 cursos de graduação da saúde, e a gente, entre todas as maiorias invisibilizadas, a gente teve a menos abordada nos projetos pedagógicos dos cursos da saúde a população LGBTQ APN+. Eles são menos falados, né, nos projetos pedagógicos, menos abordados do que as populações quilombolas, do que as populações indígenas. Então, existe realmente um grande tabu, né, aparentemente, em se falar em orientação sexual e identidade de gênero, parece ser a maior dificuldade, pelo menos aqui na UFPE, no campus de Recife. Da medicina à educação física, não se aborda isso nos projetos pedagógicos. Então, a gente foi, né, se baseou nesse estudo que foi feito relacionado à educação médica, adaptou para a odontologia, e a gente teve resultados bastante semelhantes, né? Esse do Paquistão mostra que, apesar das deficiências no currículo dos cursos de medicina, os estudantes apresentam atitudes positivas e percebiam a necessidade de inclusão da temática relacionada à saúde trans. Em países em desenvolvimento, pode ser uma estratégia para a redução das iniquidades, a gente ensinar a fazer educação voltada para a assistência e o cuidado, na verdade, dessa população. Nossos resultados mostraram que os estudantes tinham um bom entendimento do que era a população trans, né, dos conceitos relacionados à população trans. Com relação à percepção social, aí eu acho que já tem alguns destaques que eu queria apresentar para vocês, né? Na verdade, um destaque, a maioria dos nossos estudantes realmente mostra, né, que discorda que indivíduos transgêneros têm igual acesso aos indivíduos cisgênero, mas eles totalizam 67% aproximadamente. Então, ainda há 30%, ou mais um pouco, desses estudantes que não têm clareza, né, de que a dificuldade de acesso existe, como a que a gente apresentou no estudo anterior. Com relação às atitudes, nossos estudantes, a grande maioria, acredita, né, desacreditar que indivíduos que se identificam como transgênero devem ser tratados com o mesmo respeito e dignidade que qualquer outra pessoa. Isso parece, inclusive, uma fala pronta, né? Mas a gente tem aqui 25% dos nossos estudantes que acham ainda que pessoas transgênero não deveriam ter permissão para criar filhos. Então, existem afirmações, né, que, quando você apresenta, ainda geram uma dificuldade, assim, mostram que existe uma dificuldade de compreensão mesmo do que é ser transgênero, né? Como é que você acha que merece respeito, diz que tudo é igual, mas
um quarto das pessoas acham que não podem criar filhos. Como assim? As experiências clínicas talvez justifiquem um pouco. A gente não perguntou para esses estudantes, né, porque isso não estava previsto no questionário, se esses estudantes, na sua vida, já vivenciaram têm relações de amizade com pessoas trans. Eles dizem que eles sentem que podem ser amigos, mas eles realmente têm amigos, né? As pessoas trans ainda não circulam em todos os espaços. Eu tenho uma pessoa que trabalhava com a população trans e me perguntou uma vez se eu via pessoas trans no shopping. E a gente não vê, né, praticamente, pelo menos aqui em Recife a gente não vê. E por que não vê, ela me perguntou. Eu não sabia responder, isso foi logo no começo do projeto, porque as pessoas não podem ir ao banheiro no shopping, se elas forem ao banheiro elas vão apanhar. Então, essas questões de conviver com, isso é relatado em alguns estudos, né, aprender sobre não é a mesma coisa que conviver, né? Para a redução dos estigmas, a gente precisa conviver, e é por isso que a gente precisa de estudantes trans, dentistas trans, e usuários dos nossos serviços trans, para que os estigmas sejam quebrados, né? Todos os preconceitos por não conhecer. E aí a gente perguntou para os nossos estudantes se você já vivenciou, na sua atividade profissional ou acadêmica, clínica, cuidados a indivíduos que se identificavam como transgênero. Então, apenas 15% dos nossos estudantes, em qualquer momento do curso, seja intramuros ou nos estágios, vivenciou algum atendimento a uma pessoa trans. Os outros 85% nunca atenderam, nunca tiveram contato no espaço de assistência odontológica a uma pessoa trans. E nesse caso, assim, a maioria desses 46 estudantes que responderam sim, a gente sabe que 20 deles vivenciaram essa experiência no projeto de extensão, que é uma atividade eletiva, né? Não obrigatória do curso. Então, a gente também precisa refletir sobre as experiências obrigatórias que os cursos de graduação precisam imprimir para formar, de fato, toda uma geração que vivencie o contato com as diferentes maiorias silenciadas. É claro, né, na fala dos estudantes que eles querem ser formados para isso, né? A gente tem realmente concorrência para a experiência do projeto de extensão, e isso mostra, né, uma lacuna na formação, e uma lacuna que não seria repudiada, né, pela maioria dos estudantes. Então, isso é bem interessante. A maioria fala que precisava ser mais bem informado, que necessitava de informações sobre a prevalência de doenças ou condições de saúde que as pessoas trans têm, diferente das pessoas cis, precisavam de apoio, né, para fazer uma adequada anamnese, um adequado exame clínico e para lidar adequadamente com as pessoas transgênero durante os atendimentos, né, durante o cuidado. E, por fim, a maioria percebe que a incorporação de conteúdos sobre saúde da população trans na matriz curricular de odontologia vai incentivar os próprios indivíduos trans a procurarem esses espaços de assistência. A gente já tem algumas referências interessantes, né, inclusive esse protocolo de como oferecer cuidado à saúde para pessoas transgênero, mas a literatura, mesmo nessa edição, a gente tem pouquíssimas informações sobre o cuidado odontológico. Então, isso precisa ser mais explorado, isso precisa ser ensinado. A gente tem, né, como questões importantes que dificultam o acesso à discriminação e o preconceito, a falta de sensibilidade dos profissionais de saúde, essa sensibilidade pode ser ensinada, né? A sensibilidade intercultural é uma competência que pode ser desenvolvida nos nossos estudantes. A falta de informação é muito mais fácil até de ser combatida, e as barreiras linguísticas também, que a gente precisa saber
como se relacionar, como falar, quais são as expressões que devem ser usadas, inclusive evitar os pronomes, né? E, para isso, a gente tem caminho. Então, o treinamento da equipe completa, não só a equipe de saúde bucal, todos que convivem naquele ambiente, a produção de material informativo e a sinalização, muitas vezes, de que aquele é um espaço amigável, uma política de atendimento e parcerias com as entidades para garantir que as pessoas podem acessar o serviço, porque a busca do serviço impõe medo. Uma coisa interessante é, uma pessoa ia lá, era atendida e ligava para outra e dizia, pode vir, é tudo bem. Então, tem realmente um medo de procurar o serviço e ser mal assistido. Então, acho que era basicamente essa experiência para compartilhar com vocês, e aí a gente se coloca também à disposição, né, para conversar um pouquinho, esclarecer alguma dúvida ou curiosidade sobre as vivências. Obrigada, gente, mais uma vez pela oportunidade, e a gente fica aqui à disposição. Espero não ter passado muito tempo, viu? Obrigada, professora Daniela, pela apresentação. Foi muito legal, de fato, essa forma que vocês combinaram, né, da boca para fora e da boca para dentro, e ver o quanto isso se complementa, né? Todo estigma que é criado da boca para fora reflete diretamente nessa boca para dentro, com os dados que a professora Daniela trouxe agora. Então, a gente abre agora para o nosso momento de perguntas, de discussão. Vamos aguardar. Chegou a primeira pergunta. Ivo parabenizando os dois professores sobre as reflexões e pergunta à professora Daniela se foi possível identificar desigualdades raciais na condição de saúde bucal entre as pessoas trans participantes. Eu não consegui identificar diferenças porque existiam muitas interseções nas minhas populações, certo? Eu tinha a maioria das populações, a maioria das pessoas negra ou parda, e eu tive algumas pessoas com deficiências, 2 pessoas com deficiência auditiva. Então, inclusive, havia dessas que eram negras com deficiência auditiva e trans. Então, a gente realmente acolheu um grupo populacional que, em sua maioria, apresentava interseccionalidades. Não consigo dizer como são as pessoas, desculpa, só como as pessoas brancas, eu acho que a gente tem uma grande questão aí, que é a renda, certo? Que impacta bastante, como o Luiz Eduardo mostrou lá na frente. Fica à vontade. Você encerrou com chave de ouro, Daniela. A principal intersecção que influencia na condição transgênero é a questão mesmo todas as outras interseccionalidades refletem, mas a questão renda, dentro do contexto capitalista, é um contexto, um dos pilares mesmo com relação à condição de vulnerabilidade. Porque vocês lembram que eu falei para vocês, a gente sempre, nunca refutar o contexto. A gente está num contexto político-econômico onde que considera o capitalismo. E a população trans, normalmente, ela é refutada, expulsa pelo atravessamento de todas as instituições de poder, a família, a igreja, a educação, e normalmente com 14, 15 anos eles são expulsos de casa e normalmente só tem como perspectiva de universo de trabalho a prostituição. Então, esse recorte de renda, Daniela, é um recorte muito, é um dos pilares. E eu acho que talvez o suporte de maior protetivo com relação à condição transgênero é o suporte familiar mínimo. Tá? Então, quando a gente para pensar nisso, então, quando a gente, eu sempre falo hoje em dia que, na minha opinião, um dos principais recortes de lidar com o letramento, na minha opinião, é na origem mesmo, durante gestantes. E a gente eu sempre falo que nós, como profissionais de saúde, a gente deveria trabalhar com gestante, inclusive o dentista, na hora de trabalhar com a questão do pré-natal odontológico, a gente fazer um chá de revelação, que eu sempre coloco esse re na frente, e a gente explicar, mãe, seu filho está vindo pela frente. Você sabia que você tem 2% do seu filho ser transgênero? Você sabia que tem 10% dos seus filhos ser LGBTQIA+. E como a gente vai lidar com essas condições dentro de uma perspectiva afetiva amorosa?
né, para além de todos os recortes que a sociedade, inclusive, vai te impor, né, a religião que vai considerar seu filho pecado, a saúde que vai considerar seu filho como doente. Então, como que a gente vai atravessar esses pilares, literalmente, com esse principal fator protetivo com essa população? Então, eu acho que sempre quando nós profissionais de saúde, inclusive o dentista, é literalmente ressignificar lá naquela base de acolhimento esse pilar afetivo mínimo que todo mundo deveria ter, que seria o pilar família. O professor Paulo enviou aqui uma pergunta, querendo saber a posição de vocês sobre a recente posição de uma suposta entidade internacional LGB, excluindo a população trans da militância por direitos civis dessa população. Não sei se vocês acompanharam isso, tem algo a comentar? Professor Paulo, isso tudo, na minha opinião, são os atravessamentos que eu falei com vocês. A partir do momento que a população cisgênera, mesmo dentro da perspectiva LGBT, se considera e ressignifica, né, só se posiciona dentro da perspectiva identitária, em algum momento a perspectiva identitária ser cis dentro da sigla LGBT nos colocou dentro de estamos mais próximo dessa tal maioria do poder que dentro dessa minoria. E essa segregação identitária coloca as pessoas dentro dessa perspectiva muito simplista. Ou seja, não vamos abrir mão das nossas conquistas por um grupo que ainda está lutando para existir e lutando para não morrer. Então, isso é um recorte totalmente ainda dentro dessa perspectiva identitária. Que a gente tem que levar em consideração, gente, que a gente, sempre que eu falei com vocês, ser LGBTQIA+, ninguém é só LGBTQIA+. Todos estão inseridos dentro de uma perspectiva de biopoder. Então, se a perspectiva de biopoder te coloca numa zona de conforto melhor que aquelas, a gente tem a sensação de que ninguém vai abrir mão dos seus benefícios. Então, isso é um recorte, literalmente, do preconceito dentro do preconceito. Né? Tem uma frase aí, né, do nosso querido educador que fala que a educação só vai ser, literalmente, efetiva quando o oprimido não querer se tornar um opressor. É literalmente quando a gente vencer e superar a opressão. Então, o fato, igual eu sempre falo para pessoas, o fato da gente ter inserido no contexto LGBTQIA+ fóbico, o fato de uma pessoa ser LGBT não quer dizer que ela não vai ser LGBTQIA+ fóbico. Isso são reproduções de poderes. Tem uma outra pergunta aqui da Cristine, sobre a questão dos percursos metodológicos para o acesso dessas pessoas como participante desses estudos. Ela que está responsável pelo desenvolvimento da pesquisa com os LGBTs lá em Porto Alegre, né, que o CORE está financiando. Então, se vocês puderem falar um pouco. Especificamente, na minha experiência, a gente precisou se apresentar para as entidades, né? Associações, espaços de saúde, porque as pessoas precisavam se sentir seguras no ambiente que elas iam acessar. E isso não é natural para elas. Então, esses espaços, tanto o Espaço Trans quanto a Anatrap, nos visitaram antes, perguntaram como é que a gente ia fazer todo o atendimento, para daí indicar esse caminho para os usuários, né, que nós atendemos. Uma observação que eu acho que também é interessante é que foi uma conversa que a gente teve com a Anatrap, né? Vocês gostariam, qual o desejo de vocês? Vocês querem um lugar, uma clínica, em que vocês sejam atendidas em separado, só pessoas trans, ou vocês preferem ser atendidos no serviço com todo mundo? Essa foi uma conversa franca inicial. E aí, o que é que as pessoas esperam? Elas esperam ser atendidas no espaço com todo mundo. Mas, se elas tivessem a garantia de que elas não sofreriam nenhuma situação desagradável. A gente fez o híbrido, certo? A gente tinha o projeto de extensão que atendia apenas as pessoas trans, numa clínica pequena, com 2 ou 3 atendimentos simultâneos, e a gente encaminhava para os exames de imagem,
para a clínica de especialidade, principalmente cirurgia e endodontia, no Centro de Especialidades Odontológicas. E quando a gente começou a fazer esse encaminhamento, embora a gente fizesse toda uma preparação, mas a gente não conseguia preparar todo mundo. E a gente teve dificuldades. Então, essa preparação do ambiente é muito difícil, certo? Eu vou dar uma coisa que era engraçadíssima. Tem as mulheres trans, muitas delas, elas vivem esperando a cirurgia. E elas ficam muito orgulhosas quando elas fazem a cirurgia. E elas falam que estão menstruadas e levantam a saia, e tem várias situações assim. E as pessoas precisam estar preparadas, porque isso é natural, assim, é cultural para elas. E as pessoas se incomodam demais, mesmo que você avise. Então, tem uma coisa de dizer assim, não vou mais atender aquela mulher por causa do comportamento dela aqui na clínica. Não dá para atender ela porque ela se comporta muito mal na clínica. Então, eu acho que eu saí um pouquinho até da pergunta, mas eu acho que precisa oferecer a garantia de segurança, e esse é o itinerário, assim, a gente foi para as associações para poder receber as pessoas, e demorou. Ninguém chegava, viu, no começo. Depois é que vai ganhando a confiança. Mas você tem que preparar o espaço, e ainda, mesmo com a preparação, é muito difícil ir para os espaços coletivos misturados. Tem que preparar, e tem os dois lados. Tem que dizer assim, você está indo para o espaço com todo mundo, e talvez alguém te olhe diferente, porque eu não consigo controlar todos. E tem que chegar no espaço e dizer, você vai ter que se controlar, e você, com o tempo, vai entender que isso é um comportamento natural. E são várias situações que você tem que ir manejando o tempo inteiro. Minhas experiências foram essas. Gostaria de falar algo, Luiz? Perfeito, então. Se não chegar mais nenhuma pergunta, a gente vai se encaminhar para o fim do nosso webinar, né? Agradecer mais uma vez aos professores Luiz e Daniela. Opa, chegou aqui uma informação. O Raí falando, ele é aluno de graduação na Universidade Federal de Uberlândia e tem um projeto de extensão voltado ao atendimento da população. E foi muito interessante ouvir a professora Daniela identificar semelhanças nos resultados, né, dessa população. Ou seja, são cidades totalmente diferentes, né, uma capital, uma cidade do interior, uma no Nordeste e outra no Sudeste, e os resultados são semelhantes. E o foco também é voltado ao acolhimento e à oportunidade de devolver saúde bucal e dignidade a essas pessoas. Muito bom saber que existem outros projetos comprometidos com essa causa, e que tem mais e mais projetos, né, voltados para isso. Então, mais uma vez, agradecendo a vocês, agradecendo a todos que estão participando. No próximo mês, nós teremos o nosso último webinar desse ano, que terá como tema a equidade como eixo da ação da Política Nacional de Saúde Bucal no Brasil, né, para a gente encerrar aí esses ciclos de webinários no ano de 2025. Então, agradecer a todos mais uma vez pela participação e encerrar as nossas atividades na noite de hoje. Muito obrigado.